Levítico 24, luz, comunhão e graça. Primeiramente eu quero agradecer a todos os irmãos que me parabenizaram pelo meu aniversário. Com certeza cada mensagem foi recebida com muita alegria e gratidão no meu coração. E antes de começar, irmãos, eu queria dar um recado muito importante. Aos irmãos que ainda não adquiriram o nosso material, eu informo que ele está suspenso. A venda em links, em sites, está suspensa por motivo de ajustes. Nós estamos alinhando algumas coisas e em breve os irmãos terão ele disponível de novo em todas as plataformas que nós já estávamos vendendo. Peço aos irmãos que ainda não adquiriram, quem já adquiriu e ainda não recebeu, vão receber normalmente, somente novas vendas que não estão disponíveis no momento, tá bom? Não façam Pix, não mandem dinheiro para nenhum Pix, e caso faça, o meu Pix está no meu nome, tá bom? Não faça nenhum pagamento a partir de hoje que não esteja no meu nome, e até eu vim aqui comunicar aos irmãos que já está disponível para venda o nosso novo material, amém? Agora preste atenção em Levítico 24. Parece um capítulo com muitas regras antigas, né? Mas ele não é. Ele revela porque a luz espiritual de muita gente está se apagando hoje e quase ninguém percebe isso. Nós vamos entender esse capítulo juntos. E aqui ele começa falando da luz que precisava ser mantida. Deus manda o povo trazer azeite puro de oliveira para manter aceso o candelabro dentro do tabernáculo. Agora pensa comigo. Deus fez muitos milagres no deserto. Ele abriu o mar, fez cair maná do céu. Por que ele simplesmente não fazia aparecer luz dentro do tabernáculo, ou então fazia com que a primeira lâmpada nunca se apagasse, assim como era no altar? Porque Deus queria ensinar algo importante para o povo. A presença de Deus era um presente, mas manter a luz acesa era responsabilidade do povo. Eles precisavam trazer o azeite, não podia ser qualquer tipo de azeite. O texto diz que tinha que ser azeite puro, da primeira prensa da oliva. O melhor que tivesse, o melhor que existia. E isso nos ensina algo sobre Deus até os dias de hoje. Deus, ele não pede aquilo que sobra, ele pede o melhor que podemos extrair do nosso coração, das nossas obras, das nossas mãos. Séculos depois, quando Jesus ele veio ao mundo, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquela luz do tabernáculo agora apontava para Jesus. Mas Jesus também disse algo muito importante em Mateus, no capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, hoje nós também temos a responsabilidade de manter a luz espiritual acesa na nossa vida. Depois disso, o texto fala da mesa da presença de Deus. Aqui no versículo de número 5. Todos os sábados eram colocados 12 pães diante de Deus. Esses pães representavam as 12 tribos de Israel. Era como se Deus estivesse dizendo ali: todo o meu povo está sempre diante de mim. Esses pães, eles mostravam duas coisas. Primeiro, que Deus é quem sustentava o povo. Segundo, que o povo vivia constantemente na presença de Deus. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus faz uma declaração poderosa em João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Aquilo que era um símbolo no tabernáculo encontra o seu verdadeiro significado em Jesus. Os pães representavam a provisão e a comunhão com Deus. E Jesus revela que ele é a própria verdade, é a provisão espiritual que sustenta o povo diante de Deus. Até aqui tudo parece tranquilo, mas de repente o capítulo ele muda o cenário, muda a história e acontece uma briga no meio do acampamento, no versículo de número 10 em diante. Durante a discussão, um homem começa a blasfemar contra o nome de Deus e o texto ele nos dá um detalhe curioso aqui. Ele era filho de um israelita com um egípcio e essa israelita
era da tribo de Dan. Isso não aparece aqui por acaso. Quando Israel saiu do Egito, muitas pessoas que não eram israelitas saíram com eles também. Isso está registrado em Êxodo 12:38. A Bíblia diz que havia uma multidão misturada acompanhando o povo. O que isso nos mostra? Nos mostra um desafio que Israel enfrentava. O povo havia saído do Egito, mas a influência do Egito ainda estava no meio do povo. E esse detalhe aqui, ele nos ensina algo muito importante para os dias de hoje. Às vezes a pessoa sai do mundo, mas o mundo ainda não saiu do coração dela. E também nos remete ao julgo desigual. Então nós precisamos ter cuidado ao fazer alianças com quem não tem alianças com Deus. Quando esse homem ele blasfema contra o nome de Deus, o caso é levado até Moisés para saber ali o que deveria ser feito. Na mentalidade bíblica, o nome de Deus representava e representa a sua santidade e autoridade. Desprezar o nome de Deus era algo muito sério, porque enfraquecia o fundamento espiritual de todo o povo, de toda a comunidade. Por isso, Deus estabelece um princípio de justiça muito conhecido: olho por olho, dente por dente. Muita gente pensa que essa lei incentivava a vingança, mas na verdade era o contrário. Ela servia para limitar a punição. Se alguém causasse um dano, a resposta deveria ser proporcional a esse dano, nem mais nem menos. Séculos depois, no Novo Testamento, Jesus cita essa mesma lei, em Mateus capítulo 5 também. Mas ele ensina algo ainda mais profundo: o caminho da misericórdia e da transformação do coração. Aqui em Levítico 24, existe algo que quase não percebemos. A ordem dos temas, ela não é aleatória. Primeiro Deus fala de luz, depois ele fala de comunhão, de mesa, de pães, e depois ele fala de justiça. A questão aqui da justiça e da reverência ao nome de Deus. Isso nos revela um princípio espiritual muito grande. Nós precisamos ficar atentos. Primeiro vem a luz de Deus, iluminando o povo. Depois vem a comunhão com Deus. E só depois surge uma sociedade capaz de viver em justiça. Quando a luz de Deus ela se apaga, a comunhão se perde e a justiça também desaparece. Então, a lição de Levítico 24, ele vem nos lembrar que uma vida com Deus não começa com regras, começa com luz. Quando a luz de Deus ilumina o nosso coração, nasce comunhão. Quando há comunhão verdadeira, a vida ela passa a refletir a justiça de Deus. Mas quando essa luz se apaga, até quem está no meio do povo pode perder a reverência e a direção dos seus atos. Por isso, o chamado desse capítulo continua falando aos nossos corações até os dias de hoje. Precisamos alimentar a chama, preservar a presença e honrar o nome de Deus. Porque onde a luz permanece acesa, a graça de Deus nunca deixa o caminho no escuro e nos conduz à sua presença e a um caminho de justiça, de graça e de paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.